All right, let's get started. Shalom, everybody. Comecemos. Shalom a todos. We're going to start on time. Nós vamos começar na hora. So, again, welcome. Então, mais uma vez, bem-vindos. And I hope your day has been, well, I'm sure it's been stressful. E eu espero que... Bom, eu tenho certeza que foi estressante o dia de vocês. Because usually, a lot of times, what one person in the body of Yahusha is experiencing is common. It's like a wave. It's like a water wave is common throughout the body. Que normalmente quando uma pessoa está estressada no corpo de Yahusha é como se fosse um rio passando por dentro do corpo todo, ou seja, todos os mananciais se sentem estressados, todo mundo fica estressado. So coming to the class on Monday nights. Então, vindo para as aulas de segunda-feira à noite. It's good to get together with you. É muito bom para estar junto com vocês. But I'm sure we all come after a long day of either work or with the children or chores. Mas eu acredito que todos nós viemos de um dia longo, seja trabalho, ou as crianças, ou tarefas. And we come into the class dragging our heels. E nós viemos para a aula meio que forçadamente. But I know that what usually happens is when we get started. Mas normalmente o que acontece quando a gente começa, everybody gets we say in English a second wind. Todo mundo consegue um combustível novo, ou como se diz em inglês, um segundo vento. So I'm sure most of us need a second wind. Então eu acredito que a maioria de nós precisa de um combustível novo. And the best way to get energized. E a melhor maneira de ficar energizado novamente is simply to get started. É simplesmente começando. Do you like me better like this? Or do you like me better like this? Vocês preferem eu iluminado ou mais escuro? Like this? Escuro? This way I look like I don't know, like a Disney character. Desse jeito eu pareço com um personagem da Disney. And this way, e desse jeito, I look like an albino. Eu pareço um albino. So which do you like? Então qual vocês preferem? Disney? Disney? Or albino? Ou albino? So we're open for voting. Nós estamos abertos à votação. Luis says Illuminado. Vanessa says Illuminado. Does that mean they're members of the Illuminati? No, that means that they prefer you the albino mode. Ask them, does that mean they're members of the Illuminati? Para todos vocês que estão falando iluminado, isso significa que vocês são membros dos Illuminati? Tell them I'm just kidding. Só tô brincando só. So Illuminado means they want the light on. Yes. Off? Mira, that's what I do con mis niños when they were babies. Tell them this is what I did with my babies. E é isso que eu fazia com os meus filhos quando eles eram bebês. Now they're grown. Agora eles cresceram. But when they were children, I taught them, on, off, on, off. Mas quando eles eram criancinha, eu ensinei eles ligado, desligado, ligado, desligado. Yeah. This is what I used to teach them. Então é assim que eu ensinava eles. Off. Desligado. On. Ligado. And that's how I taught my children. É assim que eu ensinei meus filhos. So everybody's saying Illuminado means keep the light on. Yes, Illuminado means literally enlightened. I am at your service. Aos seus serviços. Your wish is my every desire. Os seus desejos são as suas vontades são os meus desejos. Let's go, please. Vamos, por favor, to Matthew 24:14. A Mateus 24:14. And we're just going to give folks a chance to settle in.
E nós vamos dar uma chance para aqueles que estão chegando se acomodarem. And I really appreciate after a tired day with the children, E eu realmente gosto de, depois de um dia cansativo com as crianças, or at work, ou depois do trabalho, maybe school and work, às vezes cuidando de bebê e trabalhando, I really appreciate you taking the time to study with me. eu realmente gosto do fato de vocês tomarem um tempo para estudar comigo. I know it's a great responsibility for me, but it's also a great honor. Eu sei que é uma grande responsabilidade para mim, mas eu também sei que é uma grande honra. And I mean that with all my heart. Eu, um, eu digo isso com todo o meu coração. And this Besorah, Matityahu 24:14. E nessa Bessorá, Matitiahu 24:14, Of the Malchut, the kingdom. e essa Bessorá do reino do Malchut, I'm reading from the Restoration Scriptures 7th edition, which Enrique has. He'll have them in stock tomorrow. We only have a few copies, so make sure you contact him today or tomorrow to reserve the first batch, because the second batch is not coming in for another week. So get in touch with him after class. e eu tô lendo das Escrituras de Restauração, 7ª edição, e o Henrique tem para vender elas, e amanhã chega o primeiro cargueiro, e ele tem poucas cópias, então tenho certeza de contactá-lo hoje ainda, depois da aula, porque o próximo cargueiro só chega daqui a mais umas semanas, então as cópias já estão meio que acabando. So the good news of the Malchut, the kingdom, shall be proclaimed in the entire Olam Hazeh as a witness to all nations, because we know Ephraim is in all the nations, and then shall the end come. Então, Matitiahu 24:14, e as boas notícias, a Bessorá do Malchut, será proclamada pelo mundo inteiro como uma testemunha para todas as nações, porque nós sabemos que Efraim está em todas as nações, e aí então o fim chegará. So don't forget, in all the nations, because Yahusha said, I only came for the lost sheep of the house of Israel, but he's also the one who sent them into all the nations. Therefore, in order to bring them back, obviously the message has to go into all the nations. Então, vocês têm que lembrar que, por mais que esteja falando de todas as nações, vocês têm que ter em mente que foi Yahusha mesmo que espalhou o povo de Israel para as nações. Então, obviamente, ele precisa trazê-las de volta através dessa mensagem. So the Besorah of the Malchut is the government of the coming king, or the restored tabernacle of David. See, notice it's not like in the church system where the message of the gospel is the message. No, the message of the gospel goes into all the nations that are full of Israelites, in order for the kingdom of our father David to be rebuilt. Então, as boas novas do Malchut é o governo do nosso rei que está chegando. Ao contrário, aliás, Davi dos tempos finais, o governante do tabernáculo de Davi, ao contrário da mensagem no sistema da igreja, que é basicamente qual é o propósito da Bessorá? É falar a mensagem. Quando, na verdade, essa mensagem tem o propósito de fazer com que o nosso rei, o nosso rei Yahusha volte a governar o reino do nosso antepassado Davi, que vai ser restaurado. So don't forget that the true message of the kingdom is different than the religious message. Então não esqueçam que a mensagem verdadeira do reino é diferente da mensagem religiosa. The true message of the kingdom is the restoration of a government that has gone into exile. Yahusha is returning the Israelites in order to reestablish the Davidic government, or today we call that
the divine government. Então, vocês não podem se esquecer que o verdadeiro significado da mensagem verdadeira é a reconstrução do governo de Yahusha que caiu espalhando o povo desse mesmo governo em todas as nações, com o objetivo final de retornar essas pessoas para que esse governo divino, como nós chamamos hoje, seja restaurado. So don't forget that it says at the end of verse 14 that this current age will not end until Israel has returned from the nations. I want you to clearly see that when Yahusha tells us that the end of this age is waiting for the return of the government of our father David and the return of both houses from the nations. Then shall the end come. Então, não esqueçam, prestem muita atenção no finalzinho do verso 14, de Matitiahu 24:14, que o fim só vai vir quando o povo de Israel retornar das nações. Ou seja, o reino, esse governo só vai ser reestabelecido quando tanto os remanescentes de Israel e de Judá voltarem para baixo da açúcar do nosso antepassado, do nosso pai David. Aí o fim chegará. So when we talk about the end of the world, então quando nós falamos sobre o fim do mundo, that's in the biblical way of saying the end of the world. Ou seja, no jeito bíblico de dizer o fim do mundo, is the restoration and regathering of the exiles of both houses of Israel. Nós estamos falando da restauração e reunião do remanescente das duas casas de Israel. The end of the world will not come. O fim do mundo não virá until both houses have returned. Até que as duas casas tenham retornado. Now, when we speak about return, e agora, quando nós falamos sobre retorno, we have to understand that term return is a multi-layered term. Nós temos que entender que esse termo retorno é um termo de muitas camadas. Individually to our king. Individualmente ao nosso rei. And his blood. E o seu sangue. Individualmente. After we accept Yahusha. Depois que nós aceitamos Yahusha. To his Torah. A sua Torá. After that, we return to our brothers, Judah to Joseph, and Joseph to Judah. So when we talk about the end of the world and the return of Israel, it's not just, okay, the Jews are back in Israel. No. It's a multi-layered understanding. E depois nós temos o retorno aos nossos irmãos. Judá retornando a José, José retornando a Judá. Ou seja, esse retorno que nós estamos falando são vários retorninhos no meio de um percurso só. Não é só, voltei para Israel, os judeus estão em Israel. Não. É multicamadas, é um retorno de multicamadas. It involves many things. Envolve muitas coisas. And then, in additional to those layers, there are more layers. Eventually, the remnant of both houses of Israel will return physically. Okay, but the physical return is at the end. Before the physical return, we must return with our hearts and our minds and be reconciled to each other as both houses. So until all these things happen, the end will not come, no matter what those false teachers and false prophets say. Oh, the vaccine is the end of the world. Joe Biden is the end of it. That's a bunch of political nonsense that's parading as Bible prophecy. That's not Bible prophecy. This is Bible prophecy. E além de todas essas camadas que nós comentamos, ainda nós temos mais camadas sobre essas do retorno físico
do remanescente de Israel para a terra de Israel. Mas antes da gente chegar nesse nível do retorno físico, nós temos que primeiro retornar com os nossos corações, com as nossas mentes, para ser aceptos e preparados o suficiente para retornar fisicamente. Então, não acreditem no que esses teóricos falam, no que esses teóricos de conspiração, essa galera política, o Joe Biden é o fim do mundo, a vacina é o fim do mundo, esses protestos são profecia bíblica. Não acredito nessas baboseiras políticas. Isso aqui é profecia bíblica. Isso aqui fala do fim do mundo. So the end will not come until the kingdom comes. The end will not come until the kingdom comes. Então, o fim não chegará até que o reino chegue. And the kingdom is the kingdom of our father David. E o reino que a gente está falando é o reino do nosso pai David. Because keep in mind in Matthew chapter 12, que tenham em mente Mateus capítulo 12. without turning there, Sem ir lá, Yahushua said that a house, the house of Israel in this case, a house that is divided cannot stand. Yahushua disse em Mateus 12, e não vão lá, que uma casa, nesse caso, Israel, as 12 tribos juntas, uma casa dividida não consegue se manter, não existe. So a divided house has no ability to withstand the fiery darts of Satan. Então, uma casa dividida não consegue sustentar os dardos de Satanás. United as a people, we can stand and overcome the fiery darts of the wicked one. Se nós estivermos unidos, nós conseguimos sustentar e vencer esses dardos do maligno. Now, go with me, please, Então, venham comigo to Luke, a Lucas, and let's go to chapter 24. capítulo 24. Lucas 24. The Besorah of Dr. Luke. A Bessorá do Dr. Lucas. And let's pick it up E comecemos in verse 21. no verso 21. So we have here the account. There are no stories in the Bible. We have here the account Então aqui nós temos o relato, não existem histórias na Bíblia. Nós temos aqui o relato. So I want my students to begin to take that vocabulary out of their mouth. In other words, we're trained to say, oh, it's a story of David and Goliath. Oh, it's the story of Jonah and the whale. No. There are no stories. That means fiction. There are no stories in the Bible. There are simply accounts. E eu quero que meus estudantes já comecem a estar treinados para tirar esse vocabulário da sua boca. Nós somos treinados a falar a história de Davi e Golias, a história de Jonas e a baleia. Não existem histórias na Bíblia. São relatos, fatos. So the Talmidim were walking on the Emmaus Road. Então os Talmidim estavam andando. Can you repeat the name of the road? Emmaus, the Emmaus Road. Os Talmidim estavam andando na Emmaus Road, na rodovia Emmaus. Two of them, and Yahushua drew near. 2 deles, e Yahushua chegou perto. On that road. Nessa rodovia. We know if 2 or 3 are gathered in his name, there he is. So 2 of his Talmidim were walking on the Emmaus Road right outside Jerusalem. E nós sabemos que se 2 ou 3 estão juntos no seu nome, ali ele está. Então, tinham 2 Talmidim dele andando nessa rodovia, nessa rua, nessa estrada Emmaus, e aí ele estava ali. And he pulled up. Ele encostou. And he said, verse 17, What are you talking about as you walk, and why are you so sad? What is your manner of communication that you're depressed? You're depressed, you're sad, what's going on? E Yahushua falou no verso 17 que houve? Que vocês estão tão tristes assim? Que jeito de falar é esse? Tão depressivo, deprimido? Que houve? Que tá rolando? Cleopas answered and said, Are you a stranger, a ger in Jerusalem?
Cleopas respondeu e perguntou se é um estranho, se é um estrangeiro, um ger em Jerusalém. Don't you know these things that have happened in these last days? Você não está sabendo dessas coisas que aconteceram nos últimos dias? Now Yahusha plays dumb Aí Yahusha se finge de morto, because he has already risen from the grave. porque ele já subiu da cova, né? And said, what things? E ele, fingindo de tolo, falou, que coisas? They said to him, concerning Yahusha of Nazareth. E eles responderam, a respeito de Yahusha de Nazareth. We thought he was the Navi, and he was a mighty Navi in mitzvot and in the word before Eloha and all the people of Israel. He was a mighty Navi. Nós pensávamos que ele era um navi poderoso em mitzvot, um navi poderoso na palavra de Elohá diante de todo o povo de Israel. And don't forget, this is Yahusha listening. E não esqueçam que é Yahusha que está ouvindo. Don't you know how what's been going on and how the chief Kohanim delivered him to be condemned and impaled to death? Don't you know? Are you a stranger? Everybody has heard the news. Você não sabe que os chefes dos Kohanim e os governantes entregaram ele e condenaram ele para ser empalado? Você não está sabendo o que está acontecendo? Você é um estrangeiro? Você não ouviu as notícias? And beside that, E além disso, we are depressed because we trusted he would have redeemed Israel. e além de tudo isso que eu falei, nós estamos tristes porque nós acreditávamos que ele seria aquele que redimiria Israel. In other words, we were hoping that the malchut, or the government of David, and the restoration of both houses would be done through this man, that he would not redeem us as individuals, but that he would also redeem the nation, or both houses, who are not in government at this time. Em outras palavras, nós estamos tristes porque nós achávamos que esse homem traria o governo de Davi novamente à restauração e que ele não só redimiria nós individualmente, mas como uma nação sobre o governo restaurado que era antes da divisão. And then in verse 25, he rebukes their lack of understanding. E aí no verso 25 ele reprova a falta de entendimento deles. And he says, oh, fools and slow of lave to believe all that the Nevi'im have spoken. E ele responde para eles, ó tolos e lentos de coração para acreditar naquilo, tudo que os Neviim falaram. Didn't the Messiah have to suffer for your sins before he entered his tiferet, his esteem? O Messias não tinha que sofrer e passar por todas essas coisas para poder entrar na sua tiferet, na sua estima, na sua honra? First, he had to redeem you individually. Primeiro ele teve que redimir vocês individualmente, through his suffering, através do seu sofrimento, and return to his glory which he had before the Father, before the foundation of the Olam. e retornar para a glória que ele tinha diante do Pai antes da fundação do mundo. Then he would gather the lost sheep between his first and second coming, and then return to rule and reign on David's throne. E aí ele retornaria, reuniria as suas ovelhas perdidas entre a primeira e a segunda vinda. Aí depois ele retornaria para assumir o posto de Davi no governo restaurado. So like most believers, they don't understand the main purpose of the coming of Messiah. They think it's about being saved individually. Yes, but the individuals who are saved are regathered into the house of David or the tabernacle of David that has fallen. So they miss the main, and he says, even if you believe you're saved by my blood,
you could still be without knowledge and you could still be ignorant. E a maioria das pessoas, dos crentes principalmente, não entendem o propósito principal da segunda vinda do Messias. Eles acham que é só sobre ser salvo individualmente. Sim, isso faz parte, mas o objetivo principal é trazer o remanescente do povo de Israel abaixo do governo de Davi restaurado. E até diz aqui, você pode ser salvo pelo meu sangue, mas ainda continuar ignorante sobre tudo o que vai acontecer. So when they were depressed because in their understanding, he let them down. Então eles estavam deprimidos porque no entendimento deles, Yahusha desapontou eles. They wanted the malchut to be restored in their day, in their lifetime, not 500 years later or 2,000 years later. So they were depressed, meaning the man had not fulfilled his mission. They knew that he died for their sins, but in their eyes, the two disciples, he was still a failure. Eles estavam deprimidos porque Yahusha não. Aliás, porque eles queriam que o reino fosse restaurado nos dias deles, não daqui a 500 anos, não dali a 2000 anos. Eles queriam ter visto isso, eles queriam ter sido salvos no meio disso tudo acontecendo. Então, na mente e na visão desses dois Talmidim que estavam andando, eles estavam deprimidos porque aquele homem não conseguiu cumprir a sua missão, ele era uma falha na visão deles. So he rebuked them. Então ele corrigiu eles, exortou eles. Now, where would they, verse 21 of Luke 24, where would they get the idea that the Messiah would restore or redeem the nation, not just the individual, but one of the main purposes of his coming was to redeem or restore the nation and the 12 tribes into one house. Where would they get that idea from, that they would be depressed? Então, no verso 21 de Lucas 24, da onde que esses dois Talmidim tiraram essa ideia de que o Mashiach não vinha só salvar as pessoas individualmente, mas reunir e restaurar as 12 casas de Israel como um governo só embaixo do governo de Davi restaurado? Da onde eles tiraram essa ideia? Well, many places, but let's just pick one or two. Muitos lugares, mas vamos escolher só um ou dois. Go to Yirmiyahu 23:5. Vamos a Yirmiyahu, Jeremias 22:5. Because don't forget, we learned in one of the last classes, in Acts chapter 1, verse 6, they all came to him at the same time. Master, Master, before you go, and you're a failure, you don't want to be a failure. Will you at this time restore the kingdom to Israel? Maseh Shlichim 1 and 6. E vocês não podem esquecer que em Atos 1:6, como a gente já viu, todo mundo chegou para Yahusha no mesmo tempo, falando: mestre, mestre, você é uma falha, você não quer ser uma falha, né? Então você tem que restaurar o reino de Israel ainda, de acordo com Atos 1:6. Now go to Yirmiyahu, and this is one of many where they got this idea, and you have to understand, because the two houses were not restored at Yahusha's first coming, because the message of the Messiah, which would take thousands of years to teach, to proclaim, is the vehicle by which the tabernacle of David would be rebuilt. So in their eyes, at that generation, Messiah was a failure and they were depressed. Então, nesse tempo, e aqui nós vamos ver em Yirmiyahu 22:5, a mensagem que contém aqui, nós temos que lembrar que o povo que estava naquele tempo, quando Yahusha ascendeu aos Shamaim, eles pensavam e queriam que acontecesse essa restauração de Israel no tempo deles, porém nós sabemos que a mensagem do Malchut, a Bessorá, demorou muitos e muitos milhares, aliás, muitos e muitos anos para ser proclamada. Então, nos olhos daquelas pessoas, daquela geração que não viu a restauração, Yahusha era uma falha. Now, I love these verses, so I'm not going to start where I said I would start. In verse 4 and 5, I want to start a little earlier because these are very, very precious verses.
Very precious. Eu amo muito esses versículos, então eu não vou começar onde eu disse que eu ia começar, no verso 4 e 5. Eu vou um pouquinho mais antes, porque esses são versos muito preciosos, muito, muito preciosos. And I will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them. And I will bring them again to their folds, the two folds, both houses. And they will once again be fruitful and multiply. They will once again be fruitful and increase. Can you say where you're reading from? Yeah, verse 3. Yirmiyahu 23:3. 23, ok. Yeah, Yirmiyahu 23:3. Ok. Então agora nós estamos em Yirmiyahu 23:3. Sorry, there are some dudes like racing some bikes on the other side of the street. Yirmiyahu 23:3. E eu reunirei o remanescente do meu rebanho de todos os países aonde eu os dirigi. E eu os trarei novamente aos seus rebanhos, e eles serão novamente frutíferos e multiplicarão. Novamente eles serão frutíferos e multiplicarão. Now, this promise is in the backdrop of the rebuke of the previous verse 2. E essa promessa está no rebote da reprovação do verso 2. Where he says, I'm against the shepherds that don't feed my people, who scatter my flock and driven them away and have not visited them. I will visit evil upon you. So verse 3 says, I'm going to raise up righteous leaders as opposed to the wicked shepherds who scatter the two houses rather than visit them and gather them. Okay? So I can make a comment in the Portuguese language that will work very well. So Yeah. basically what you're saying is that Yahushua is going to raise up leaders from the flock instead of using the previous shepherds? Yes. Ok. Yeah. Então, essa reprovação no verso 2, portanto, diz Yahuwah Elohim de Israel, novamente os pastores que alimentam o meu povo, eu não gosto deles, porque eles espalharam o meu rebanho e os jogaram para fora e não os visitaram. Então eu vou visitar eles com mal, com as maldades das suas façanhas. Ou seja, Yahushua está dizendo aqui no verso 2 que ele não se agradou dos antigos pastores que estavam cuidando e alimentando as ovelhas dele. Então no verso 3 ele diz que eu vou levantar das minhas ovelhas novos líderes justos, porque os pastores não deram conta, então as próprias ovelhas vão ser levantadas para liderar. So false wicked shepherds scatter people. They make no attempt to visit them. They make no attempt to bring them back. They make no attempt to restore them. But he will raise up righteous shepherds who will do the exact opposite, meaning do the right thing. Então, os pastores malignos se recusaram a visitar as ovelhas, se recusaram a tentar trazê-las de volta, se recusaram a atender as ovelhas. Então, Yahushua fala que vai levantar pastores justos para fazer exatamente o oposto dos antigos pastores. I will set up shepherds that shall feed them, and they will fear their shepherds no more. They will be broken. Verse 4. They will be broken no more, neither shall they be lacking, meaning lacking a relationship with me and lacking the ability to obey me. They will no longer be lacking when I raise up Tov shepherds in place of the evil shepherds, in the day when I regather and restore both houses of Israel. Verso 4. E eu estabelecerei pastores sobre eles que os alimentarão, e elas não terão mais medo, nem estarão quebradas, e nem mais nada lhes faltará. Ou seja, não lhes faltará alimento, não lhes faltará um relacionamento com Yahushua, porque ele vai erguer pastores
decentes que vão fazer o exato oposto dos antigos quando ele restaurar o povo de Israel e deixar todo o povo num rebanho só. Now, we basically have that today. We see that today with, for example, the Yadi Council of Elders, where we have shepherds that he has raised up to replace the rabbinical shepherds who only wanted to fleece the flock, who only wanted to abuse the flock, who only wanted financial gain. They didn't visit the scattered sheep of Israel to bring them back under the authority of Yahusha. So we have those kind of leaders today on the Yadi Council of Elders, and those are the kind of leaders that Yahuwah has raised up for a purpose. E vocês têm um exemplo desses novos pastores justos no Conselho de Anciãos da IAT, que basicamente estão substituindo os rabinos, os líderes rabínicos antigos que só queriam tosquear as ovelhas, só queriam abusar das ovelhas, só queriam ganho financeiro. Eles não estavam preocupados em visitar as ovelhas, em atender as ovelhas ou ir atrás das ovelhas perdidas de Yahusha. Eles só queriam ganho financeiro e não estavam nem aí para o que eles precisavam fazer. Então o Conselho de Anciãos da IAT é um bom exemplo desses novos pastores que Yahusha levantaria para fazer o trabalho direito. So, for instance, Elder Yosef is one such leader. All of us who are gathering both houses of Israel, cleaning them up through the blood of Yahusha, teaching them Torah, and teaching them to love their neighbor, their brother, Judah and Joseph, as themselves. So we are these latter-day shepherds who are teaching the restoration of David's tabernacle, are the good shepherds that Yahuwah said he would raise up, the shepherds that would do the right thing. Shepherds that would do the right thing. E Yosef é um outro exemplo desses pastores justos que estão preocupados em fazer a coisa certa. Todos nós que estamos ligados e engajados no objetivo final, que é restaurar as ovelhas de Israel, limpá-las com o sangue do Cordeiro e ensinar eles a Torá e ensinar a eles como amar os seus irmãos, Yahudá e Yahusef, como eles mesmos, são os pastores que estão fazendo a coisa certa, pastores levantados que estão fazendo a coisa certa. And they will feed them, of course, they will feed them my word. E eles vão alimentar as ovelhas, claro, com a minha palavra. They will no more be a broken nation. Eles não serão mais uma nação quebrada. They will no more fear separation from Yahuwah because their sins will be blotted out. Eles não vão mais temer a separação de Yahweh, porque os seus pecados vão ser riscados. And they will not be lacking. They will not be lacking a restored relationship with Yahuwah and with each other. E não lhes faltará nada, não lhes faltará mais um relacionamento justo com Yahweh e com eles mesmos, entre si. These latter-day shepherds that I will raise up will focus their pastoral ministry around the two greatest commandments: to love Yahuwah with all their heart, soul, mind, and strength, and to learn and to teach others how to love their neighbor as themselves. So these are the shepherds that he is going to raise up to restore the tabernacle of David that has fallen. Esses pastores levantados nos últimos dias são aqueles que vão conduzir os seus deveres pastorais nos dois maiores mandamentos, que é amar Yahuwah com todo o seu coração, alma e força, e amar os seus irmãos como a si mesmos. Eles são as pessoas que vão conduzir todos os seus esforços para limpar as ovelhas dessa maneira. So these shepherds will be the leaders of my new government. Então esses pastores serão os líderes do meu novo governo. Remember those two Talmidim on the Emmaus Road? E vocês lembram daqueles dois Talmidim naquela estrada que nós estávamos falando antes? They were depressed.
Eles estavam deprimidos. Just like on the Mount of Olives, the 11 were depressed. Da mesma maneira como no Monte das Oliveiras, os 11 estavam deprimidos. Because in light of the death of their leader, they thought that his mission to restore and regather the two houses of Israel back into one nation had failed. So you have to understand, the Holy Spirit had not come yet in its fullness. That was on the day of Shavuot. And so most of the Talmidim were depressed because they literally thought that Yahusha had lied to them, and they were probably ready to embrace him as a false Messiah. Então, os 11 estavam deprimidos no Monte das Oliveiras porque basicamente o líder deles, que prometeu restaurar Israel, as duas casas de Israel em uma nação só, morreu na frente deles. Ou seja, na visão deles, Yahusha tinha falhado. E vocês têm que lembrar que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não tinha sido dado completamente. Ele tinha sido dado, mas não completamente. Isso viria a acontecer no dia de Shavuot. Então, eles não tinham esse entendimento e eles estavam prontos para dizer que ele era um anti-messias ou um falso profeta. And because they based that hope on these verses, like Jeremiah 23. Porque eles baseavam a esperança deles em versos como esse de Jeremias 23. You see, the days are coming, says Yahuwah, that I will raise to David a tzaddik branch, a melech, that's Yahusha. He shall rule and prosper. See, rule the nation over their 12 tribes. He will rule the nation over the 12 tribes and will prosper and execute the justice, the mishpat of the Torah in the earth. So they were looking for a king to rule, like David, a righteous branch, or the tzaddik branch, the Messiah. Então, verso 5, vejam, os dias vêm, dizia que eu levantarei a David um tzadik ramo, um ramo tzadik, ou seja, um ramo justo e um rei, e nós sabemos que ele é Yahusha, que vai governar a nação de Israel restaurada e prosperar também, e executará mishpat, juízos, injustiça na terra. Ou seja, ele vai executar a justiça da Torá na terra, uma vez que ele governar no posto de David. But how can you rule and reign over the government of Israel, of David, if you're dead, bleeding, and disappeared to heaven? So if you're dead, you can't be a king. If you're bleeding to death, you can't be a king. And now you're telling me you're going to disappear into heaven. So now I'm depressed because I didn't understand you were going to disappear into heaven. I thought you were going to immediately sit on the throne of David. E agora, como que se pode governar no trono de Davi se você está naquela árvore morto, sangrando, e depois você sobe para os Chamaim, para os céus? É impossível. Se você está morto, você não pode ser rei. Se você está sangrando, você não pode ser rei. Se você sobe para os Chamaim, você também não pode ser rei, porque você não está na terra. Eu não sabia que você ia subir para os Chamaim. Eu pensava que você ia imediatamente sentar no trono de Davi. I want you to understand that even those who believed that he had risen were still depressed because he did not do what these verses said he must do, which is make the 12 parts scattered into the four corners one nation again. So they had doubt, even if they believed in the resurrection. If some did, some didn't. They still saw Messiah as a failure. And the truth be told, if you were alive at that time, you would have seen him as a failure too, because this was the expectation that was not met. Então, basicamente, mesmo aqueles que acreditaram na ressurreição, a esperança toda deles estava em versos como esse que nós estamos lendo, e aquele cara que está naquele madeiro não fez o que esses versos diziam que ele deveria ter feito.
Ou seja, mesmo aqueles que acreditaram na ressurreição, porque alguns acreditaram, outros não, eles tinham dúvida. E verdade seja dita, se muitos de vocês estivessem vivendo naquela época, vocês também teriam visto ele como uma falha, porque ele não fez o que disse que ele deveria ter feito. Verse 6, in his days, in the days of the righteous branch, Yehuda will be saved. Israel will dwell safely. Now, when Yahushua is going to fly away to heaven, neither of these things have come to pass. That's why they were depressed and sad. Verso 6. Nos seus dias, nos dias do ramo justo, nos dias de Yahusha, Yahudá será salva e Israel viverá em segurança. Agora, enquanto Yahusha está subindo para o Shamaim, nenhuma dessas coisas ainda tinha acontecido. Então eles estavam tristes, eles estavam deprimidos. Because they said, if you remember back in Luke 24:13 through 17, we thought that he would redeem the nation, not just our sins. We understand that. He did not redeem Israel. See? So they were depressed. Se vocês lembram, em Lucas 24, do 13 ao 17, eles não estavam só achando que ele ia redimir os pecados, eles entenderam essa parte. Mas ele não conseguiu restaurar e redimir Israel. Então eles estavam deprimidos por causa disso. Because Yirmiyahu 23:6 says that when the Messiah redeems the nation, see, we think of individual redemption and the removal of sin, but from the Hebraic mindset, Messiah is not coming to forgive sin only. Messiah is coming to redeem the entire nation from exile, from being outcasts from the promised land. See, the Hebraic mindset and the Christian mindset, salvation is two different things. You must understand that. So when you tell a Jewish person they have to be saved, they're thinking, oh, you mean all of Israel has to come back to Israel. See, they're thinking national salvation. Então, verso 6, nos seus dias Yahudá será salva, ou seja, na cabeça daquela galera daquele tempo, eles estavam pensando não só em redenção física individual, mas de redenção da nação, o que não aconteceu no tempo deles. Vejam, a salvação é muito diferente do ponto de vista hebraico, na mente hebraica e na mente cristã. São coisas completamente diferentes. A cristiandade pensa em salvação individual, quando o propósito real é fazer com que Israel não seja mais jogado nem rejeitado por onde eles forem, mas que eles voltem para sua terra natal. Se você perguntar para um judeu que ele tem que ser, se você disser para um judeu que ele tem que ser salvo, ele vai pensar, pô, então todo mundo tem que voltar para a terra de Israel. Eles só pensam em salvação nacional. But we who have the truth, we know that biblical salvation is both. It's the salvation of the sinful being individually and the restoration and regathering and redemption of the nation from slavery, of the exile. So it's not either or, it's both. I'll say that again. It's not either or, it's both. And I'll show you that here in verse 6. E nós que temos o conhecimento verdadeiro, sabemos que não se trata só de uma salvação, se trata de ambas as salvações, tanto individual quanto da nação de Israel. Não é uma ou outra, são ambas as salvações. Eu vou provar para vocês daqui a pouquinho o que eu estou falando. In the days of the Nasar, the righteous branch of David, meaning that's a messianic term. Nos dias do Nassar, do ramo, isso nos dias do ramo de Davi, do ramo justo de Davi, isso é um termo messiânico. He will be the King Messiah. Ele será o rei, Messias. Verse 5, Melech. Verso 5, Melech, rei. To execute divine government, judgment and justice in the earth. That's ruling and reigning in divine government. Para executar o governo divino, justiça e
e retidão no governo divino. Isso é reinar e governar na terra. The Jews will be saved from their sins as well as from the exile. And Joseph, the 10 tribes, the house of Israel, will come back from the exile and dwell safely in their own land. Os judeus, Judá será salva dos seus pecados e também do exílio, e José, as 10 tribos, ou Israel, viverá novamente em segurança na sua terra natal, de onde eles nunca deveriam ter saído. See, now, Judah didn't need to come back to Israel because at the time of Yahusha and at the time of Jeremiah, they returned from Babylon and the Jews were in Israel. So the Jews didn't need to dwell safely because after the Babylonian exile, they dwelt safely. At the time of Yahusha, they were safely in their land. So that didn't apply to Judah. Judah needed to be forgiven and cleansed. Então, Judá não precisava voltar para Israel, porque na Judah época shall be saved. Judá não precisava voltar para Israel na época, porque eles já estavam na época, tanto no tempo de Jeremias, quando ocorreu o retorno da Babilônia, do exílio da Babilônia, quanto no tempo de Yahusha. Judá estava em Israel, então isso não se aplica a Judá. Judá precisava ser salva dos seus pecados, então Yahudá será salva. Eles precisavam de salvação dos pecados, não retornar para a terra, porque eles estavam lá na época. But Israel needed to come back to the land and dwell safely from being prisoners in the exile. Mas Israel, eles precisavam voltar para Where we are morar today. em segurança. Israel precisava voltar para morar em segurança na terra, porque eles estavam exilados em perigo, como nós estamos hoje. So some of us are prisoners in America, some of us are prisoners in Brazil. If you're not dwelling safely in Jerusalem and in Israel, then the messianic redemption of the nation has not occurred. You're not safe in Brazil, in case you hadn't noticed. From what I understand, that's one of the reasons Joseph is moving. Okay? So, to this day, these scriptures have not been fulfilled. So, unless you understand that, you're going to be depressed because even to this day, these scriptures have not been fulfilled. And that's depressing because that begs the question, what went wrong? Então, alguns de nós estão presos nos Estados Unidos, alguns de nós estão presos no Brasil. Então, se nós estamos presos em diferentes lugares do mundo, sendo Israel, essas escrituras ainda não vieram a se passar, elas não aconteceram ainda. Se vocês não acham que vocês estão livres no Brasil sendo israelitas, vocês estão pensando errado, porque, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que Yahusef está se mudando. Porque essas escrituras não aconteceram ainda, e isso é deprimente de certa forma, porque nós ainda estamos em cativeiro. So this is because people do not understand the plan of salvation. That's why we began this class in Matthew 24:14. The message of the kingdom, meaning Israel being safe again and Judah being saved. The message of the kingdom, Israel dwelling safely again and Judah being saved, must go out. We call that the Besorah, to all the nations, then shall the end come. So the gospel is still being preached. That's why the end has not come, and there's no need to be depressed. We're expected to gather the nation through the message of the kingdom, not the message. That's the problem with the church. They're preaching the message without the kingdom. It's the message of the kingdom. Então, nós temos que ter a mente certa nesse ponto para não ocorrer coisas deprimentes, porque não há motivo para estarmos deprimidos, porque é justamente nós fazemos parte da geração que tem que trazer as ovelhas de volta através da mensagem. E é por isso que nós começamos a aula hoje em Matitiahu 24:14. Can you repeat the reason why we started in Matitiahu 24:14? Because I messed up a little bit in my head. That's the message of the kingdom.
Porque essa é a mensagem do reino. Esse é o problema com a igreja. Eles pregam a mensagem. The Só a message, mensagem, mas sem o reino. the message is not be saved individually. The message is be saved individually so that this age can end and the government and tabernacle of David being restored can commence. See, it's an incomplete message. Before we understood the two houses, we've been proclaiming an incomplete message. O problema da igreja é que eles pregam só a mensagem, sem o reino. Mas a mensagem é a ferramenta pela qual nós vamos fazer com que o reino aconteça. Por isso que essa mensagem tem que ir para cima e continuar sendo pregada, porque Yahudá precisa ser salvo dos seus pecados e Israel tem que voltar para sua terra. E mandando a mensagem do reino para fora que nós vamos fazer com que isso aconteça. Porque o objetivo das escrituras não é só a salvação individual, mas é a salvação individual junto com o retorno para a terra embaixo do governo justo. Sem isso nós não conseguimos pregar a mensagem. Nós estávamos pregando só parte da mensagem, não ela inteira. Now ask yourself a question and be honest with yourself. Então, se façam essa pergunta e sejam honestos consigo mesmo. Look at the requirements of verse 6. Are the Jewish people believers in Yahushua's blood today? Are they saved individually? No. Most of them are not. Some are, but most of them are not. Vejam os requerimentos de Jeremias 23:6. Os judeus todos já acreditam e amam a Yahushua? Não. Alguns, mas a maioria não. Does Israel dwell safely, the 10 tribes, back in the land? No. We're still in the stage of teaching the 10 tribes who are not Jewish that they are non-Jewish Israel. We're still in the stage of teaching them their identity. So they're far from being ready to be back in the land of Israel. They're far from ready. Israel, as 10 tribos do norte, José já voltou para a terra de Israel? Não, nós estamos longe disso. Nós estamos no estágio de ensinar as 10 tribos que ainda estão em exílio, como nós no Brasil e o Xolinha nos Estados Unidos, por exemplo, para que eles consigam ser capacitados a um dia voltar para a terra para estar em comunhão, na mesma mesa de comunhão com os Yahudim. Então nós estamos longe de estar prontos para estar na terra de Israel ainda. That means that this age has not come to an end. Isso significa que essa era... It says that this age will not end until the kingdom comes. You see? Until the message of the kingdom has gone fishing and hunting. Listen, until the message of the kingdom has gone fishing and hunting. Jeremiah 16, into all nations. So the end has not come. Então, o fim dessa era não terminou? Porque está escrito que o fim dessa era só vai chegar quando o reino vier. Quando essa mensagem for pescando e caçando, escutem, quando essa mensagem for pescando e caçando, de acordo com Jeremias 16, aí então o reino vai chegar. And this is how Yehuda will be saved and Israel will dwell safely. This is the name of the Nasar, the Melech, the branch, and the king. This is the name of the king. So here Yahuwah is telling you the name of the king that will redeem Israel as a nation, not individually. This is the name of the king right here, Jeremiah 23:6, that will redeem the nation. Verso 6. E esse é o nome pela qual o rei que vai redimir Israel como nação, não salvação individual. Nós estamos falando do rei que vai trazer a nação de volta. Yahweh dá aqui em Jeremias 23:6 o nome pelo qual o rei vai ser chamado. Yahuwah Tzidkenu. Yahweh Tzidkenu. That means the king is Yahuwah. Isso significa que o rei é Yahweh, our righteousness. Nossa justiça. So listen carefully. Então, prestem atenção. In Jeremiah 23:6, the king Messiah, the branch of David, is literally referred to as Yahuwah, our righteousness,
who is no sin, no blemish, no deceit, Yahuwah, or anybody who teaches you that Yahusha is not Yahuwah, that he is not echad with the Father, run from that person, because if you entertain his words, you will go to hell. Listen, you will go to hell. As soon as you hear a man say that Yahusha is not Yahuwah, come in his own flesh, you better start running faster than you can run. And you better get help running if you can't run fast. Yahweh Tzidkeinu, ou seja, o rei que vai governar sobre o nosso povo é literalmente Yahweh, nossa justiça. Então, a próxima vez que alguém ensinar para vocês que Yahusha não é Yahweh que veio na sua própria carne, corra o mais rápido que você conseguir, como se você tivesse vindo uma jaguatirica atrás. Corra o mais rápido que você conseguir. E se você não conseguir correr rápido, busca ajuda das pessoas que fazem crossfit para que você consiga correr rápido dessa pessoa e procura alguém que te ensine direito. Porque se você entreter nas palavras dessa pessoa, você vai ir para o inferno. Prestem atenção no que eu estou falando. Você vai ir para o inferno. No man, no doctrine, no negotiations can restore the two houses. Only the king, who is Yahuwah, our righteousness. Okay? Righteousness means everything is right and pure. There's no impurity in him. Nenhum homem, nenhuma doutrina, nenhum tipo de negociação ou barganha pode restaurar o reino de Israel. Só Yahweh, nossa justiça, pode restaurar o reino de Israel. Justiça, ou em inglês righteousness, significa tudo está certo, tudo está puro. Não existe nenhuma mancha, nenhum errinho na conduta. Now, I want you to remember that in order for the house of David to be fully restored and rebuilt, agora, eu quero que vocês prestem atenção e lembrem que para que a casa de Israel ou o tabernáculo de Davi seja completamente reconstruído, in addition to having shepherds who will teach you who you are, like we have in Yadi. Okay, people don't like Yadi. That's their personal problem. These are the shepherds Yahuwah has given us to replace the evil shepherds who merely abuse the flock without teaching them and leading them in the right ways. além de ter pastores justos que ensinam os caminhos certos, como nós temos na Yati. As pessoas não gostam da Yati, bom, esse é o problema pessoal deles, mas nós temos líderes justos que não estão tentando abusar as ovelhas como os líderes rabínicos faziam antigamente, ensinando seus próprios caminhos. In order for the tabernacle of David to return to its glorious days, the same people who left Egypt must return, meaning not the Jews, but all 12 tribes. And we're going to see a disqualification again. Para que o reino de Israel ou o tabernáculo de Davi seja restaurado, para que isso aconteça, o mesmo povo que saiu de Mitzraim tem que voltar para Israel, significando todas as tribos que foram espalhadas têm que voltar novamente. Look at verse 7 in context. See, so the king, Yahuwah, our righteousness. Então vejam o verso 7 em contexto. Então, o rei, Yahweh, nossa justiça, will bring the exodus of our people. vai trazer o êxodo do nosso povo. You see, the days are coming, says Yahuwah, they will no more say, Yahuwah the Melech lives. Vejam, os dias virão quando ninguém mais vai falar que Yahweh, o rei, vive. Who brought up the 12 tribes from the land of Mitzrayim. Aquele que trouxe as 12 tribos da terra de Mitzrayim. So how many tribes came out of Mitzrayim? Então, quantas tribos vieram de Mitzrayim? 12. 12. So this king, Então,
Esse rei, as Yahuwah lives, he will bring out the zerah, the seed, verse 8. Verse 8, he will bring out the zerah of the whole house of Israel from the north country and all the countries where I have driven them. então, verso 8, como Yahweh ali vive, ele vai trazer a semente da casa de Israel, do país do norte e de todos os outros países para onde eu os dirigi. And they will live again, dwell in their own land. E eles vão viver novamente, habitar na sua própria terra. So the job of the King Messiah, who will restore the tabernacle of David, known as Yahuwah Tzidkenu, is to bring back from all nations the same people that he brought out of Egypt. Now, who are the ones he brought out of Egypt? Jews and Christians? No, the 12 tribes. Então, o trabalho único do rei justo Yahuwah, a nossa justiça, é trazer novamente o povo que saiu de Mitzraim de volta para a terra natal deles. E que povo que saiu de Mitzraim? Judeus e cristãos? Não. As 12 tribos de Israel. That's why the Jews, most Jews don't accept Yahusha. É por isso que a maioria dos judeus não aceitam Yahusha. He has not ended the exile because you have more Jews who live outside of Israel than you do in Israel. So from the Jewish point of view, Yahusha is a false Messiah. Porque você tem muito mais judeus morando fora de Israel do que os judeus morando dentro de Israel. Então, do ponto de vista judaico, Yahusha é um falso profeta. And even his followers, the Christians, don't understand that he has not yet brought back the other 10 tribes because their Israel is not dwelling safely. Israel is supposed to dwell safely back in the land. And right now, the 10 tribes, they don't even know who they are. So how are they planning on returning to Israel? They don't even know that they're Israel. E os seguidores de Yahusha, os cristãos, não fazem ideia que esse retorno não aconteceu ainda, porque, ao contrário do que diz em Irmiyahu 23:6, Israel não está habitando seguramente na sua terra natal, porque agora eles nem sabem quem eles são. Então, como é que alguém vai morar na sua terra natal se essa pessoa nem sabe quem ela é de verdade? So people get depressed. Jews get depressed when they see these verses as being unfulfilled. The disciples get depressed because they understood that salvation from a Hebraic perspective is both individual as well as national. And if the nation has not been redeemed, then the Messiah is a failure. So I want you to understand that most of his followers saw, even though they loved him, they saw him as a failure. Então, por conta disso, os judeus não acreditam que Yahusha é o nosso Messias, porque esses versos ainda não aconteceram, eles estão incompletos, ainda não foram cumpridos, e os seguidores de Yahusha, mesmo naquele tempo, por mais que eles amassem ele, eles tinham a mente hebraica, que essa restauração tem que ser tanto física, individual, quanto da nação, e isso não ocorreu no tempo deles também. Então eles tinham essa dúvida. And the other house of Israel, mostly Christians, don't understand who they are, and they don't understand that Yahuwah wants them to dwell safely back in the land. So unless you're willing to twist these scriptures, you must admit that these things have not been fulfilled. E a outra casa de Israel, que são por maioria cristãos, não sabem que eles têm que voltar a viver de forma segura na terra natal deles, em Israel. Então, esse retorno ainda não pode acontecer porque existem muitos requerimentos em aberto. You see? So I forgot a part. E a não ser que você esteja disposto a torcer essas escrituras, você tem que admitir que isso ainda não aconteceu. Porque sim, tem muita coisa faltando ainda. So in both Judaism
and as well as Messianic Judaism, they like to speak of a concept. You may have heard of it. It's called the Tikkun HaOlam. The Tikkun. They always mention this concept. Tikkun HaOlam means the restoration of the whole world through the Messiah. Tikkun HaOlam. E o judaísmo messiânico gostam muito de falar, especialmente o messiânico, gostam muito de falar desse ah, conceito Tikkun Haolam. Eles gostam muito, muito, e talvez você já tenha ouvido falar disso. Tikkun Haolam é a restauração de todo mundo através do Messias. But according to the scriptures, there is no Tikkun HaOlam without Jeremiah 23, 5, and 6. Righteous shepherds overseeing David's tabernacle under the righteous branch, and Israel dwelling safely, and Judah being saved. Porém, não existe Tikkun Haolam sem Jeremias 23:6 com os seguintes requerimentos: o rei justo, Yahuwah, a nossa justiça, o ramo justo de Davi, o povo de Israel tendo retornado, Judá sendo salvo dos seus pecados, e o povo de Israel, das 10 tribos do norte, vivendo em segurança novamente na terra que é deles. It is wrong for Bible believers and even Messianic leaders, it's wrong for anyone to teach and believe that Judah and Ephraim or Judah and Israel are the same people. É errado para cristãos, é errado para judeus, para nazarenos, para qualquer um, ensinar que Judá e Efraim, que os judeus e Israel são o mesmo povo. That somehow that Judah and Ephraim are synonymous, interchangeable terms. E que de alguma forma Judá e Efraim são termos intercambiáveis que significam a mesma coisa. That Yahuwah uses interchangeably depending on what mood he's in. E que também Yahweh usa esses termos intercambiavelmente baseado no que ele está sentindo no momento. In the Messianic movement and the church and Judaism, they believe, well, sometimes depends what mood Yahuwah is in. Sometimes he uses Judah, sometimes he feels like using Israel, sometimes he feels like using Ephraim. No, they are not interchangeable terms. They refer to two separate kingdoms that must be made one again. E na igreja e no movimento judaísmo messiânico, eles acham que Judá, Efraim, Israel são termos intercambiáveis, baseado no humor que Yahweh está sentindo. Ah, não, hoje ele estava a fim de usar Judá, às vezes ele usa Efraim, às vezes ele usa Israel, mas não tem nada a ver. São termos que representam dois reinos diferentes que precisam se juntar uma vez mais. The true concept of Tikkun HaOlam is in Scripture, but it is not the Jews teaching Torah to the whole world or the whole world becoming righteous Gentiles. All these perversions. The true concept of Tikkun HaOlam must be based on Scripture. O conceito de Tikkun Haolam está nas escrituras, mas não da maneira que é ensinado, como se os judeus fossem ensinar a Torá para o mundo todo, ou como se o mundo todo virasse um monte de gentis justos. Isso não tem nada a ver. Tikkun Haolam tem que ser baseado no papel, na escritura. Very good, Enrique. That was good. Yechezkel 37, Ezekiel 37, Yechezkel ou Ezequiel 37, verses 11 through 28. versos 11 a 28. Here, if you want to see in the scriptures the true restoration of the world, the reconciliation of the world, here it is.
Se vocês quiserem ver realmente a reconciliação, a restauração do mundo, é aqui que vocês vão encontrar. Yehezkel 38, you said? 37. Ok. Ezequiel 37. In verses 1 through 10, the prophet Yechezkel sees dry bones coming to life, flesh and sinew and breath coming into those dry bones, and they come to life. Nos versos 1 a 10, o profeta Ezequiel vê um vale de ossos secos, carne e os tendões se juntando e os ossos se levantando e os ossos secos se tornando novamente seres. And Yahuwah says to Yechezkel, Ben Adam, say to the Ruach, this says the Master Yahuwah, come from the four winds, O Ruach, and breathe upon these slain, that the dry bones may live and rise again. Então Yahweh diz, profetiza Ruach, profetiza Ben Adam, e diz ao Ruach, isso diz o mestre Yahweh, vem dos quatro ventos, o Ruach, e sopra sobre esses que foram trucidados, para que eles possam viver e prosperar uma vez mais. So he obeyed Yahuwah, verse 10, he prophesied as he was commanded, and the Ruach came into these dry bones, and they lived, they stood up on their feet, an exceedingly great Sava, an exceedingly great army. Então Yehezkel obedeceu e profetizou como Yahweh tinha mandado, e o Ruach veio e soprou dentro daqueles ossos, e eles se levantaram mais uma vez sobre os seus pés, um exército, um savá gigante, um exército grande. So number one, the Tikkun Haolam, the reconciliation of the world, is not going to be done through Judaism or through Torah. It's going to be done by the Messiah when these bones live, and these bones have to be the whole Beit Yisrael, the whole house of Israel. Então o Tikkun Haolam, o conceito de restauração do mundo, não vai acontecer pelo judaísmo ou por qualquer outra tentativa do homem. Ela vai acontecer quando Yahweh fazer com que o Ruach levante esses ossos, e nós vemos aqui um excedente grande exército, ou seja, esses ossos têm que ser toda a casa de Israel, todas as 12 tribos. Now remember I told you, when you see the word Israel, you must understand the context in order to understand, is he talking about Judah? Is he talking about Ephraim? Or is he talking about all 12 tribes? You must put those words, Beit Yisrael, the house of Israel, and check out the context. Sometimes Israel talks about Judah. Sometimes Israel talks about the 10 tribes, Israel. Sometimes Israel talks about all 12 tribes. Obviously, in verse 11 of Ezekiel 37, he's referring to all 12 tribes. E lembram que eu ensinei há um tempo atrás. Quando aparece as palavras Beit Israel, nós temos que ver casa de Israel, nós temos que saber qual é o contexto e que Israel é esse. Se está falando da casa de Judá, se está falando da casa de Efraim, Israel, ou se está falando das 12 tribos. É muito importante que nós saibamos qual o contexto e de quem que esse Israel quer dizer. E é óbvio que no verso 11 de Ezequiel 37 nós estamos falando de toda a casa de Israel, o componente total das 12 tribos. It's very important to understand you cannot have the Tikkun HaOlam, the restoration or reconciliation of the whole world, without the central focus of the reconciliation, which is the restoration and regathering of both houses. You can't have the Jews reconciled to the world when the Jews don't represent Israel. You can't have the reconciliation of the world by Christianity because that's not the message of the kingdom. That's the message of personal salvation. In order to have the restoration, the reconciliation of the world, you have to have the restoration of Israel first. And you have to understand what that is.
esse Tikkun Haolam, essa restauração ou reconciliação do mundo todo, não pode acontecer, ah, não pode acontecer antes que o reino de Israel todo seja reunido e restaurado, porque esse Tikkun Haolam não pode acontecer com o Judá se reconciliando com o resto do mundo, porque Judá não representa Israel. E esse Tikkun Haolam não pode acontecer partindo dos cristãos tentando se reconciliar com os judeus na sua, nas suas próprias tentativas, porque eles falam só de salvação individual, mas a salvação e a restauração do Israel completo tem que vir antes. He said to me, Ben Adam, these bones are the whole house of Israel. E então ele disse a mim, Ben Adam, esses ossos são toda a casa de Israel. All 12 tribes, all the bones. Todas as 12 tribos, todos os ossos. They're saying our bones are dry. We're depressed. Tikva is lost. Eles dizem que os nossos ossos estão secos. Tikva, a nossa esperança está perdida. We are cut off from our land and our king and our Torah. Nós estamos cortados da nossa terra, do nosso rei, da nossa Torá. Bones are dry. Nossos ossos estão secos. Our tikva, we're depressed. Nossa tikva, nós estamos deprimidos. There's no Messiah coming to bring us the redemption of Israel, which leads to the Tikkun Haolam. Não tem nenhum Messias que vai nos trazer de volta a Israel, que lida e lidera para o Tikkun Haolam, que leva The new até o age Tikkun will never Haolam. come A nova era nunca virá, because Israel is not redeemed. porque Israel não foi redimido In ainda. order for the reconciliation of the whole world to the Elohim of Israel to happen, first Israel has to happen. First, the dry bones have to live, and that's why the disciples were questioning, even though Yahusha revealed himself to the disciples, they were not sure. Why were they not sure? Because Israel had not been redeemed as a nation, and the Tikkun Ha'olam had not occurred. Então, antes que possa acontecer a reconciliação com Israel e o Elohim de Israel, Israel tem que acontecer primeiro, para que então o Tikkun Haolam consiga rolar. E é por isso que os Talmidim estavam questionando quando Yahusha apareceu para eles, porque eles não tinham certeza. E por que eles não tinham certeza se era Yahusha ou não? Porque o Tikkun Haolam, essa reconciliação ainda não tinha acontecido e as 12 tribos ainda não estavam juntas. Então eles não sabiam se aquele ali era realmente Yahusha. Ele não fez o que tinha que ter feito. Now I want you to read, I'm going to read in English and then you're going to read in Portuguese. Verses 12 through 14. Therefore prophesy to them. Go ahead, 12 through 14. I'll tell them. Ok. Tell them. Eu vou ler e eu quero que vocês acompanhem comigo dos versos 12 até o 14 de Ezequiel 37. 12 e 14. Primeiro o Sholiach vai ler, depois eu vou ler tudo. Therefore prophesy, say to them, this says the Master Yahuwah. He's speaking to the bones. See, my people, I will open your graves. I will cause you to come out of your graves, and I will bring you back into the land of Israel. And you shall know that I am Yahuwah when I open your graves. O my people, I bring you back out of your graves. And I will put my Ruach HaKadosh inside of you. And you shall live. And I shall place you in your own homeland. And then you will know that I, Yahuwah, have spoken it. And then you will know that I, Yahuwah, have performed it, says Yahuwah. Now bear with me because I am with my English word. Portanto, profetize e diz a eles, falando, eles é os ossos. Isso diz o mestre Yahuwah. Veja, ó meu povo, eu abrirei as suas covas e causarei que vocês saiam das suas covas e trarei vocês de volta para a terra de Israel. E vocês saberão que eu, Yahuwah, quando eu tiver aberto as suas covas, ó meu povo, e trago de volta vocês das suas covas, então eu colocarei o meu Ruach HaKodesh dentro de vocês, e vocês viverão. Então eu posicionarei vocês na sua terra natal,
Então vocês saberão e amarão, então vocês saberão que eu, Yahweh, falei e fiz, diz Yahweh. So very clearly here, Yahuwah is saying that the regathering of Israel is the time when the entire dry bones, all 12 tribes, will come out of their graves physically and spiritually. He will put his Ruach inside of them. They will live, they will be forgiven, they will be pardoned, and they will return to their own land. Então, o Tikkun Haolam literal vai acontecer quando todo Israel, que são os ossos secos, for levantado das suas covas e depois que o Ruach for instituído dentro deles, então eles vão viver novamente, eles vão ser perdoados e eles vão voltar à sua terra natal, da onde eles nunca deveriam ter saído na primeira instância. The word of Yahuwah came again to me saying, now Yahuwah is going to explain to Ezekiel more details. Verso 15, a palavra de Yahweh veio a mim novamente dizendo, agora Yahweh vai explicar para Ezequiel mais detalhes. More than that, Ben Adam, Ezekiel, he's the son of man, not the great son of man, but a son of man. Além disso, tu, filho do homem, Ezequiel não é o filho do homem Yahweh, mas ele é um filho de um homem. Take one piece of wood and write upon it, for Yehuda and for the children of Israel, his Chaverim, his friends. Then take another piece of wood and write upon it for Yosef, the piece of wood of Ephraim, and for all of Beit Israel, his Chaverim, friends. Então, além disso, tu, filho do homem, de novo, filho de um cara, não de Yahweh, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ele para Yahudá e para os filhos de Israel, seus Haverim, os seus amigos. Então pega outro pedaço de madeira e escreve sobre ele para Yahosef, um pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel e os seus Haverim, seus amigos. So here Yahuwah defines who is the whole house of Israel. Então aqui Yahweh define quem é essa toda a casa de Israel. Not the tikkun haolam of religion. Não esse tikkun haolam da religião. You will never have the tikkun haolam that religion prophesies, like similar to a new age peaceful, a time of new age peace. Vocês nunca vão, não vai acontecer esse tikkun haolam que a igreja ensina, essa nova era de paz pacífica. There will be no peace on earth until the government of Israel is restored, not through one stick, not through one piece of wood, but both pieces of wood symbolizing Judah and Joseph. Não haverá paz na terra até que o governo de Israel seja restaurado. E esse governo não vai ser restaurado através só de um pedaço de madeira, mas dos dois pedaços de madeira representando Judá e Efraim. Now, Judah has friends. Agora, Judá tem amigos. It says the children of Israel who are his friends. E diz ali os filhos de Israel que são os seus amigos. That would be Benjamin and Levi. Isso seria Benjamim e Levi. Take another piece for Joseph and his friends. Então pega outro pedaço para Yosef e para os seus amigos. That would be for the rest of the house of Israel, meaning the other 9 tribes. You have Ephraim plus the other 9 tribes. E os amigos de Yosef seriam as outras 9 tribos. Você tem Efraim mais as 9 tribos. I plan on forgiving, restoring, regathering, bringing back to life both dos palos, in Spanish, I guess, both sticks, and none of Israel will not be redeemed as a nation. That's why this is what we're teaching, but it has not yet come to pass. And that's why Jews and many others
reject Yahusha because this still is taking place through the message of the kingdom. And the kingdom has not yet come, and there is no peace in the world, because before we have peace in the world, this must fully take place. Então, eu, Yahweh, plano em salvar, limpar, perdoar e trazer de volta os 2 pedaços de madeira, ou 2 sticks em inglês, ou 2 palos em espanhol, juntos novamente, para que então nós possamos ter paz na terra. A paz na terra não vai acontecer antes que o Israel seja completamente restaurado abaixo do governo divino daquele que é maior que Davi. And so the piece of wood for Judah, right? Judah, because Judah is not the only tribe, but Judah is the predominant tribe. Então, can you repeat that again? I got lost. Judah is not the only tribe. They are the predominant tribe. E por que dos pedaços de madeira está escrito Judá? Porque Judá não é uma tribo única, mas ela é a tribo majoritária, maior. On the other piece of wood, write Ephraim. E no outro pedaço de madeira escreva Efraim. Not because Ephraim is the only tribe, but because they are the largest tribe. Não porque Efraim seja a tribo predominante, aliás, não porque Efraim seja a maior tribo, mas porque ele é a predominante, falando do norte e do sul. And the term, the children of Israel, or his friends, are the tribes that are friendly to the 2 main tribes. So again, when we talk about Ephraim, we're usually talking about the 10 tribes, not a single tribe. That's why I prefer Joseph. See, because if you look at verse 15, I prefer Judah and Joseph. See, because some people don't understand that when you say Ephraim, you're talking about the 10 tribes. They think you're talking about 1 tribe. Gotcha. Oh, I understood that too. I didn't know about that. E esses termos e seus amigos, tanto para Judá quanto para Efraim, significa as tribos que são amigáveis a essas tribos predominantes que estamos falando, ou seja, Yahudá e as tribos amigáveis para eles, Levi e Benjamim, que estavam junto. E os amigos de Yosef são as outras 9 tribos que moravam no norte com eles, então são os amigáveis, aqueles que estavam próximos. E eu não gosto de falar Efraim, eu prefiro falar Yosef ou José, porque muitas pessoas não entendem que Efraim, nesse contexto, não está falando de uma tribo só. Está falando de todas as 10 tribos do norte. Então eu prefiro falar Yosef. Yehezkel, now look, take these 2 pieces of wood. Agora Yehezkel, dá uma olhada. Pega esses 2 pedaços de madeira. Join them together. Une-os. In your hand. Na sua mão. Even though they're 2 houses. Mesmo que eles sejam 2 casas. Join them together in your hand. Une-os juntos na tua mão. Verse 18. Verso 18. When the children of Israel, the ones who see you. E quando os filhos de Israel, aqueles que te verem, taking 2 pieces of wood, writing Joseph on writing Ephraim on one and Judah on the other. When they see you, grab these 2 pieces of wood and put them together in your hand. Quando os filhos de Israel verem tu pegando um pedaço de madeira escrevendo Yosef e os seus amigos e o outro pedaço de madeira escrevendo Judá e seus amigos, quando eles verem vocês pegando esses 2 pedaços de madeira e juntando eles na sua mão, they will speak to you saying, "Are you crazy?" Eles vão vir falar contigo e perguntar: você tá louco? Are you playing child games? Você tá brincando? Are you collecting pieces of wood like some people collect seashells? Você tá tentando colecionar pedacinho de madeira igual gravetinho, igual as pessoas colecionam concha? What are you doing? O que você tá fazendo? Are you crazy? Você tá louco? Will you not show us what you mean
by these. Você não vai mostrar para nós o que você significa por isso? In other words, the children of Israel are not going to understand you. Em outras palavras, os filhos de Israel não vão te entender. They're going to be bewildered. Can you find a synonym for that word? They're going to be confused, Eles vão estar confusos, just like today. da mesma maneira como hoje. When we grab the two sticks and we tell the world the two sticks are the restoration and redemption of Israel, which is a prerequisite for the Tikkun HaOlam, they think we're crazy. What are these two sticks? Why don't you go to church? Why? What? You got nothing better to do but lift up two sticks in the middle of a Shabbat service? Quando nós levantamos os dois pedaços de pau, dois pedaços de madeira de Yahussef e de Yahudá, e nós falamos, essa é a restauração real, essa é o Tikkun HaOlam realmente que vai acontecer quando o povo de Israel ser todo restaurado. As pessoas quando olham para nós fazendo isso durante um serviço de Shabbat, eles falam, você está louco? Você não vai na igreja como uma pessoa comum, você fica levantando essas duas varetas no meio do Shabbat? Where are you getting the two sticks from? This is paganism, pure paganism. Da onde você está tirando esses dois pedaços de pau? Isso é paganismo puro. And the same as today, the people don't understand the meaning. E o mesmo ocorre hoje, as pessoas não entendem o significado. This has been in our Bible for thousands of years, and today people still do not understand the meaning of these dry bones and these two sticks. Isso tem estado nas nossas Bíblias por milhares de anos e as pessoas ainda não entendem o significado dos ossos secos e dos dois pedaços de madeira. So be ready to give an answer. Então, preparem-se para dar uma resposta para essas pessoas. Here's the answer. This says the Master Yahuwah. Aqui está a resposta. Isso diz o mestre Yahuwah. You see, I myself Veja, eu mesmo will take the piece of wood pegarei o pedaço de madeira of the house of Yosef, da casa de Yosef, which is in the hand of Ephraim, que está nas mãos de Efraim, because Ephraim received the birthright porque Efraim recebeu o direito de primogenitura after Yaakov bypassed Manasseh. depois que Yaakov passou por cima de Menaché, In addition to him becoming the primary tribe of the north. além dele ter se tornado a tribo predominante do norte. So it's not really the house of Ephraim, it's really the house of Joseph. Então não é realmente a casa de Efraim, é realmente a casa de Yahussef, José, In the hand of Ephraim. na mão de Efraim. And the tribes of Israel, his companions. E as tribos de Israel, seus companheiros. That would be the other 9 tribes. E essas seriam as outras 9 tribos. And I will put them with a piece of wood of the house of Yehuda. E eu colocarei junto deles com um pedaço de madeira de Yahudá. And I, see, not the Jews, not the Christians, not theology, not doctrine, not the state of Israel. E eu, vejam, não os judeus, não os cristãos, não as doutrinas, não os ensinos, não o Estado de Israel. I will make them one piece of wood. Eu os farei um pedaço de madeira. One nation. Uma nação. One house. Uma casa. One tabernacle. Um tabernáculo. One sukkah. Uma suca. I will take these two. Eu pegarei esses dois. I myself will make them one. E eu mesmo os farei um piece of wood. Pedaço de madeira. You proclaim. Vocês proclamam. You demonstrate. Tu demonstra. You teach. Tu ensina. The 2 pieces of wood that I will make one. Os 2 pedaços de madeira que eu farei um.
But only I can bring these warring houses that hate each other, that misunderstand each other, that don't trust each other, Jews and most Christians who are the lost sheep of Israel. They don't want to be one in my hand. They want to be in my hand all alone, but they don't want to be one in my hand with their brother. Só eu posso pegar esses dois pedaços de madeira que estão sempre guerreando, dois pedaços guerreiros de madeira que estão sempre se batendo, não se entendem. Eles querem ser uns na minha mão, sozinhos. Eles não querem ser uns com seus irmãos na minha mão. They want tikkun haolam on their terms, with their understanding, where the Jews convert everybody else to be a Gentile, or where Christians convert the whole world to be born again Christians. No. That's what you would do if these two sticks are in your hand. But that's not the way it's going to work. O mundo todo quer o Tikkun Haolam nos termos deles. Ou seja, os judeus querem converter todo mundo em gentios e os cristãos querem converter todo mundo para serem cristãos nascidos de novo. Não. Não é isso não é desse jeito que vai acontecer. Esse é o jeito que você faria se os dois pedaços de madeira estivessem nas suas mãos. So he's saying you will demonstrate. Então Yahweh diz para Ezequiel, tu vai demonstrar. And when they ask you, what are you doing? E quando eles perguntarem o que está fazendo, you'll say, I'm demonstrating what Yahuwah is going to do to these two warring houses. Você vai falar, eu estou demonstrando o que Yahweh vai fazer para essas duas casas que ficam guerreando o tempo todo. So you demonstrate, explain, and teach. Tu demonstra, explica e ensina. Verse 20. Verso 20. And these two pieces of wood, e esses dois pedaços de madeira, on which you have written, nos quais tu escreveu, Judah and Ephraim, you've written, Judá e Efraim, se escreveu, shall stay in your hand, ficarão na tua mão, that the eyes of the people may see what I am doing, and I will going to do through the message, the malchut of the kingdom. The message of the malchut of the kingdom. Not the gospel to forgive sins. Not the gospel to be pardoned. No, that's not the gospel. It's the gospel of the coming kingdom. And to get into the coming kingdom, you must be washed in the blood of the Lamb. But that's not the message. The message is the blood of the Lamb puts you back in David's kingdom. Para que nos olhos dessas pessoas eles possam ver o que eu vou fazer com essas duas casas que estão brigando o tempo todo através da mensagem. Que a mensagem não é a redenção de pecados, a mensagem não é ser salvo individualmente, a mensagem é fazer com que esse reino seja restaurado através desse rei que tu está ensinando, proclamando e mostrando o que vai acontecer. Porque essa é a mensagem. Verse 21 of Ezekiel 37. Verso 21 de Ezequiel 37. Thus say to them, this says the Master Yahuwah also. E aí diz para eles, isso diz o mestre Yahweh também. Here's I'm going to make the two sticks one in my hand. Aqui nós temos eu farei os dois pedaços de madeira, na minha mão. And this piggybacks on things like Jeremiah 23:5 that we read earlier. E isso vai no mesmo ritmo de Jeremias. Can you repeat the scriptures? 23:5. Isso vai no mesmo ritmo de Jeremias 23:5 que nós lemos antes. I will take the children of Israel out from among the nations. Eu trarei as tribos de Israel de fora das nações. Where they have gone, where I have let them go. Aonde eles foram, aonde eu deixei eles irem. And I will gather them back from every side. E eu os juntarei novamente de todos os lados. And I will bring them back to their own land. E eu trarei-os de volta para sua própria terra. And I will make them one nation again. E eu os farei uma nação novamente. I will make them one nation again. Eu os farei
uma nação novamente. in the land on the mountains of Israel. Na terra das montanhas de Israel. And in that day there will be one king. E naquele dia haverá um Melech, um If rei. you remember when the house is divided, there were two kings. Se vocês se lembram, quando as casas se dividiram, nós tínhamos dois reis. In the north, Jeroboam the son of Nebat, and in the south, Rehoboam ben Shlomo. No norte nós tínhamos Jeroboão, filho de Nibat, e no norte nós tínhamos Rehoboão, filho de Shlomo. And even to this day, spiritually speaking, E até hoje, falando espiritualmente, the king over Ephraim is the devil, paganism. o rei sobre Efraim é o diabo, o paganismo. The king over the house of Judah is Hashem. Nobody even knows his name. They don't believe he has a son. Hashem. E o rei sobre a casa de Judá é Hashem. Hashem, o nome. Eles não sabem nem o nome e eles não acreditam que ele tem um filho. Jeroboam is a type of the devil, and Hashem is a type of the unknown God. E Jeroboão é uma tipificação do diabo e Rehoboão é uma tipificação do Deus desconhecido. Two kings. Dois reis. From the time that the house of David split, a house divided against itself cannot stand. There have been two kings. Desde o tempo que a casa de Davi se separou, uma casa dividida não subsiste. Desde aquele tempo haviam dois reis. Or you could say even Ephraim, many of the Ephraimites became Christians. They have Jesus as their king, and the Jews have the Lubavitcher Rebbe Schneerson. The Jews don't believe in Jesus. The Jews don't believe in Jesus. They have a different king. Many of the Orthodox believe in the Lubavitcher Rebbe as their king. E se vocês forem mais longe, disser que os efraimitas se tornaram cristãos, eles têm Jesus como seu rei, e os judeus têm... Can you repeat the name of the Jews leader? Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Mendel Schneerson. Man, there's a name right there. He's the leader of the Orthodox Lubavitch. Os judeus acreditam que esse cara que eu acabei de falar o nome, que eu não sei falar de novo, ele é o líder dos judeus Lubavitch. But I will bring the redemption of Israel. I will make them one nation. I will make them one stick. I will be their one melech. Eu trarei de volta Israel. Eu os farei de volta um reino. Eu farei com que eles sejam um só pedaço de madeira na minha mão. I cannot do that sound, man. Breathing exercises, my brother. Breathing exercises. And there shall be only one melech over them, Yahuwah Tzidkenu. There will be one melech, Yahuwah Tzidkenu. E haverá só um Melech, Yahuwah Tzidkenu, sobre eles. Só um Melech, Yahuwah Tzidkenu. Man, I want to drum some. And I'm ready to jump too, man. I'm ready to jump. And they shall no more be two nations, two religions, two faiths. They will no more be two nations. E eles nunca mais serão duas nações, duas religiões ou duas fés. Nunca mais. They will no longer be a divided house. Eles nunca mais serão uma casa dividida. By the way, this is written 500 years before Messiah came. Aliás, isso foi escrito 500 anos antes do Messias vir. They will no longer be a divided house. Eles nunca mais serão uma casa dividida. Anymore into two malchutim. Nunca mais serão divididos entre dois malchutim, dois reinos. Now you understand why the Talmidim on the Emmaus Road were depressed. Agora vocês entendem porque os Talmidim naquela estrada estavam deprimidos. Because he had not done this yet. Que ele ainda não tinha feito tudo isso. The 10 tribes were still in the nations. As 10 tribos ainda estavam nas nações. And then they went from Israel to Europe to Spain, and from Spain to North America, Central America, South America, and that's how you wound up in Brazil. Because he threw you out into the nations,
And because this has not happened yet, because if this had already happened, you would not be listening today in Brazil and in Florida. Vocês foram de Israel, aliás, eles foram de Israel para a Europa, aliás, para yeah. Can you just repeat the the Europe, route? Spain, Portugal, South America, North. Okay. You would not be in all these countries. Eles foram da Europa para a Espanha, da Espanha para a América do Norte, da América do Norte para a América Central, para a América do Sul, e é daí que nós saímos, é por isso que nós estamos ouvindo aqui do Brasil e tem pessoas ouvindo na Flórida. Se isso aqui tivesse acontecido, nós não estávamos separados nesses países distintos? So Ezekiel, he was going back to heaven, he was ascending, and he hadn't even fulfilled the redemption of Israel. See, again, we've been trained to think of redemption as redemption of the soul, but that's only part of it. That determines who becomes a citizen. But the redemption of the nation has not yet happened, and people lose faith and they give up their faith. And that's why those guys were depressed. Então pensem no cenário, Yahushua estava voltando para o Shamaim, tudo isso aqui não tinha acontecido ainda, e ainda não aconteceu no nosso tempo, e é por isso que aqueles Talmidim estavam deprimidos, porque isso causa falta de fé, as pessoas pensam que não vai acontecer, porque nós temos o conceito de redenção e salvação só da alma, mas isso é uma parte. O resto é a restauração do nosso reino, do nosso povo. E isso faz as pessoas perderem a fé, como os Talmidim naquela estrada estavam perdendo aos pouquinhos, estavam deprimidos. See, but here Yahusha says, I will do it. Man cannot do it. The rabbinical tikkun ha'olam, or man's version, I and I alone will do it. E aqui Yahushua está falando, Yahweh está falando, eu vou fazer. O homem não pode fazer, as doutrinas do homem não pode fazer, os seus acordos não podem fazer. Eu vou fazer isso do jeito que eu preciso fazer. And there's a lot more that I'm going to do. E tem muito mais que eu vou fazer. Verse 23. Verso 23. Neither will either house Nem nenhuma das casas defile themselves anymore with their dumb idols, se sujarão mais com os seus ídolos burros, nor with their detestable things, nem com as suas coisas detestáveis, nor with any of their transgressions against me. nem com as suas transgressões contra mim. But I will save them out of all their dwelling places. Mas eu os salvarei de todas as suas habitações, Even there they sinned. porque até lá eles pecaram. And I will cleanse them. Eu os limparei, os purificarei. That's the blood of Messiah, that Yahuwah Sikenu, Yahuwah our righteous King. My blood will cleanse them. E aí está o sangue do Messias, Yahweh, nossa justiça, nossa purificação, e eu os purificarei. And then both houses will no longer defile themselves and will no longer practice idolatry. Então nenhuma das duas casas vai se sujar ou se macular, nem praticar mais idolatria. So they will be my people, Ami, and I will be their Elohim. E eles serão meu povo, a mim, e eu serei o Elohim deles. Now, anybody being honest with themselves Agora, qualquer um sendo honesto consigo mesmo, cannot look at these requirements for the restoration and redemption of Israel qualquer um que esteja sendo honesto consigo mesmo pode olhar para todos esses requerimentos para a restauração e reunião de Israel and claim that these things have come to pass. e alegar que tudo isso aqui já aconteceu. Because last time I checked, Porque da última vez que eu conferi, there were Easter bunnies running around on Easter ainda existem coelhos da Páscoa correndo por aí na Páscoa, in the house of Joseph. na casa de José. Last time I checked, there was Santa Claus, Na última vez que eu chequei, the tinha aí por idol, aí Papai Noel, the idol and the paganism
of Santa Claus o ídolo do paganismo, Papai Noel, continuing to defile Israel, que ainda continua profanando Israel, and they continue to practice many such abominations. e eles ainda continuam praticando muitas dessas tais abominações. So this has not happened yet. Então tudo isso aqui não aconteceu ainda. Because when this happens, both houses will no longer defile themselves with their pagan practices. This has not happened. Porque quando isso acontecer, ambas as duas casas nunca mais se sujarão com essas práticas. E quando isso acontecer, mas não aconteceu ainda. But we are the messengers proclaiming that this will happen, even if they don't believe it's going to happen. We are the messengers of the Malchut of Yahuwah, declaring that it will happen. Mas nós somos os mensageiros que declaram que isso vai acontecer, por mais que eles não acreditem que vai acontecer. When both houses will be keeping Torah, both houses will honor Yahuwah, both houses will not practice idolatry, both houses will not practice paganism, both houses will no longer defile themselves in what they allow. Quando ambas as casas não praticarão mais idolatria, ambas as casas vão honrar Yahweh, ambas as casas não mais se sujarão com as suas práticas, ambas as casas vão seguir a Torá e elas vão estar todas embaixo da guarda de Yahweh, fazendo justiça com as suas instruções. And here is the gospel. E aqui está o evangelho. Go back to verse 18. Vamos voltar para o verso 18. Here's the gospel. Aqui está o evangelho. When your people say to you, what is this message, this two sticks, this two pieces of wood, these two houses? What is this message of these two sticks that's in your hand? What is this? Quando o povo perguntar o que é essa mensagem, essas duas casas, esses dois pedaços de pau que está escrito na tua mão com os nomes que a gente não consegue ler, que mensagem é essa? O que é isso? This, my friend, is the good news of the kingdom. This, my friend, is the message of the kingdom. Isso, meu amigo, é as boas notícias do reino. Isso, meu amigo, é a mensagem do reino. Because the lost sheep of the house of Israel are going to say to you, what is this two sticks all about? Porque os filhos das duas casas de Israel vão perguntar para ti, qual que é desses dois pedaços de pau? What is the meaning of these two sticks? Qual o significado desses dois pedaços de pau? What do these two sticks in the days of Ezekiel have to do with me today, living in 2021? Why do I need to know about these two sticks? What does that have to do with me? O que esses dois pedaços de pau, na época de Ezequiel, tem a ver comigo vivendo em 2021? O que esses dois pedaços de pau tem a ver comigo? Because you and I are the two sticks and the Chaverim, the friends that are the children of Israel. We are the children of Israel, and we are friends to the two main tribes, to Ephraim, who has the birthright, and to Judah, who has the scepter, or had the scepter. So we are the friends, the other children of Israel, that identify with these two pieces of wood. That's us. When we're preaching the good news of the kingdom, we're preaching about our tikkun ha'olam individually and nationally. Isso tem a ver conosco, tem a ver com vocês, porque nós somos parte desses dois pedaços de pau. Nós somos os Haverim dessas duas tribos principais. Nós somos aqueles que se identificam com essas duas tribos principais, Judá e Efraim. Nós somos parte disso. Isso é nós. Isso somos nós. Essa mensagem fala da nossa restauração, do nosso Tikkun Haolam, do jeito que as escrituras o prefaciam. Let's close with verse 24, then we'll take a few questions. Então, nós fechamos então com o verso 24, aí vamos pegar duas perguntas. And Yah willing, we'll pick it up next Monday. E se assim permitir, nós continuamos na próxima segunda-feira. Right here in verse 25. Bem aqui no versículo 25.
Now I noticed there are some folks that are missing tonight. E eu notei que tem algumas pessoas que That's fine. faltaram hoje. The one that Yahuwah wants to be here will be here. The ones he wants here. Mas isso é tranquilo, porque aqueles que Yahweh quer aqui vão estar aqui. But I know why they're not here. Mas eu sei quem que não está aqui. It had nothing to do with rebellion. They're keeping a false calendar. E aqueles que estão aqui não tem nada a ver com rebeldia, eles só estão guardando um calendário falso. They're celebrating Sukkot now when Sukkot doesn't even start till Wednesday. Eles estão celebrando Sukkot hoje, quando Sukkot só começa quarta-feira que vem. Yeah. Just so Yosef knows, not all his students are keeping the correct time. Só para que o Yahusef saiba, não é todos os estudantes dele que estão guardando o calendário ou o tempo certo. And which is not his fault. It's just that some people don't want to learn the times that angels and heaven keep, so they just do their own thing. Isso não é culpa de Yahusef de maneira nenhuma, só que algumas pessoas querem fazer as coisas do jeito deles, em vez de fazer do jeito que os malachim fazem. Verse 24. Verso 24. And the end time David, see, David was a historical figure, but the end time David, the branch, Yahuwah, our righteous king, Yahusha, is known as the end time David, or the David who brings in the Tikkun HaOlam, okay? So, again, like the word Israel, sometime when you see David, it's talking about the dude who lived 1,000 years ago. In a prophetic context, sometime when you see the word David, the name David, it's talking about the end time David, the son of David, not the original David. E aqui no verso 24 nós temos o Davi dos tempos finais, Yahusha, o rei dos tempos finais, o rei que vai estar sobre o Israel restaurado profeticamente. Vocês têm que entender que isso aqui também é um termo que significa duas coisas. Às vezes está falando daquele cara que viveu há 2000 anos atrás, Davi, o cara, o rei. Às vezes está falando de Yahusha, que é o Davi dos tempos finais, o filho de Davi, sobre o tabernáculo de Davi reerguido. So the end time David, obviously, this is an eschatological context. Então, o Davi dos tempos finais, obviamente, porque isso aqui é escatologia, é profecia. So the end time David will be melech over all the bones, all the dry bones, the whole house. My end times David, my Eved, my suffering servant, will be raised up to be king melech over all 12 tribes. Então, o Davi dos tempos finais vai ser Melech sobre todos aqueles ossos secos, sobre todo o povo de Israel. O Davi dos tempos finais, o meu Eved, o meu servo, vai ser rei sobre todos aqueles ossos secos que nós vimos antes. And they won't have 100 rabbis and 100 apostles. No. They're not going to be splintered anymore. E não vai mais existir 100 rabinos, 156 pastores. Não. Eles não vão mais estar cheio de cargo por aí. They're not going to be practicing paganism anymore. Eles não vão mais estar praticando paganismo nunca mais. They will be keeping Torah. Eles vão estar guardando a Torá. They will have one shepherd. Eles terão um pastor. And we see that fulfilled in John chapter 11. E nós vemos isso acontecendo em João capítulo 11. Where Yeshua said to the Jews, I have another fold, I must bring that in, and then these two folds will become one in my hand. Yeshua prophesied that in Yochanan chapter 11. Quando nós vemos Yahusha falando para os fariseus, os prushim, eu tenho um rebanho e eu tenho que trazer ele para junto desse rebanho que está aqui para tornar eles um rebanho embaixo da minha mão. Yahusha profetizou sobre isso em Yahuchanan, ou João capítulo 11. And one of the reasons he raised Lazarus from the dead was to show you how he's going to make these two sticks one. You remember earlier in John chapter 11, he raised Lazarus, Elazar, from the dead to show you how he's going to put the two sticks together. He's going to bring life and flesh and joints into those dry bones. Em João capítulo 11, um pouquinho antes no capítulo, se vocês prestarem atenção e lembrarem, ele ressuscitou Lázaro, Elazar, para mostrar para vocês como que ele vai fazer a junção desses dois pedaços de pau em um só, botando vida naqueles ossos secos, vida juntas, carne, por aquele sopro. That was a sample.
That was a small sample of what he's going to do to the whole house of Israel. Aquilo era só uma amostra do que ele, uma pequena amostra do que ele ia fazer para toda a casa de Israel. And by the way, I'm sorry, the part where Yahushua refers to the two folds is in John chapter 10, not 11. Okay, check that. I believe it's John chapter 10. E eu peço perdão, a parte que a Ruxa fala dos dois rebanhos é em João capítulo 10. Vocês podem confirmar aí e me dizer, mas eu acredito que é em João capítulo 10. And then when they have one shepherd, the greater end time David, they will finally receive the way to walk their halacha by my mishpatim, my statutes, my judgments, and observe my chukim, my statutes, to do them. Então, quando eles tiverem um pastor, o Davi dos tempos finais, o grande Davi, eles vão finalmente ter a revelação de como caminhar, fazer os seus alahá nos meus mishpatim, nos meus juízos, e observar os meus hukim, os meus estatutos para fazê-los. See, right now they're doing their own thing. Então, agora, eles estão fazendo as suas próprias coisas. But when I bring the whole house of Israel back to life, there'll be one king, one shepherd, there'll be one in my hand. That's the message. When the children of your people ask you, what is this two-house shtick all about? It's about one shepherd, one faith, one baptism, one Father of all, above you all, in you all, through you all, that's making you the Commonwealth of Israel with no more divisions among us. Quando os teus filhos te perguntarem o que é esse bagulho das duas casas, o que é tudo isso? Isso é a mensagem do nosso único rei, no nosso único reino, através do nosso único pastor, fazendo os seus caminhos únicos, sem mais nenhuma divisão entre Israel. Let's take a few questions. Peguemos algumas perguntas. I got one. Okay, let's take a couple. From my man Samuel. Samuel Leal. Yes, in English his name would be Samuel the Lawful. Leal. I mean the loyal. The Torah keeper. Yeah, the loyal. Samuel nice. the loyal. The loyal. Yep. That's nice. Thank you, Samuel. RSTN is fantastic. Thanks, Leah and Enrique. I'm gonna, just so you'll know, I'm gonna put up, tell him I'm gonna put up your information. Pessoal, ele vai botar minhas informações aqui na tela. Okay. It's not about selling. Não tem nada a ver com vender. It's about giving you the only two-house Bible in the world. Isso tem a ver com prover para vocês a única Bíblia que fala sobre as duas casas. Now you can get the Portuguese version from Yosef. Vocês conseguem a versão em português do ancião Yosef? I'll put up his information in a minute. Eu colocarei as informações dele na tela em um segundinho. But the reason we're pushing this, because the 7th edition has all the updates. Just for the English speakers, you have to be able to read and understand English. It has all the updates and all the new study notes. But if you don't speak English, you need to contact Elder Yosef and get your Portuguese copy directly from him. E a razão pela qual nós estamos empurrando isso aqui para vocês quase o tempo todo é porque nessa versão nós temos todas as correções e um monte de comentários, de notas de estudo sobre as duas casas, provando que as duas casas estão aí desde o começo. Porém, vocês têm que entender e conseguir ler em inglês, porque ela é toda em inglês. Se vocês não entendem nem falam inglês, vocês podem contatar o ancião Yahusef, que ele tem a versão em português. I've just sent Enrique another 20 copies. Eu enviei mais 20 cópias para o Henrique. So he's going to have inventory. Então ele vai ter um pouquinho de inventário. And the reason is, instead of you guys spending $100 shipping from the United States, you can get it for a few dollars shipping, and you can also make 12 payments on Mercado Livre. Yes. E a razão pela qual é mais fácil pegar do Henrique do que dos Estados Unidos é porque vocês vão pagar 10% do frete, além de que no Mercado Livre tem a opção de fazer em 12 vezes. O preço do Mercado Livre é um pouquinho mais caro,
Porém, vocês podem fazer em 12 vezes sem juros, e o preço comigo, pelas informações que estão aqui na tela, é uma vez só, porém é um pouquinho mais em conta. E de qualquer forma, mesmo que o Mercado Livre seja um pouquinho mais caro, vocês pegam absurdamente mais barato de mim do que dos Estados Unidos. Então o objetivo não é ganhar lucro, o objetivo é mandar a palavra de Yahoo e a de Yahusha e abençoar do reino restaurado de Israel para frente. So let's say you don't have a lot of money. You can make 12 payments with Mercado Libre, and we'll ship it right to you. E vamos supor que vocês não tenham todo o dinheiro de uma vez, vocês podem fazer em 12 vezes sem juros no Mercado Livre e isso vai ser enviado para vocês. Okay. Also, another thing, the Restoration Scriptures is the only two-house Bible in the world. Nobody else has the teachings and the study notes on the two houses that we're learning on Monday nights. That's another reason to get as many copies as you can. E outra razão esmagadora é que as escrituras de restauração são as únicas que têm a mensagem das duas casas, o ensino das duas casas que nós estamos aprendendo na segunda-feira. Então, só vão encontrar aqui. I like what Leah says. I have no questions because I am speechless. I like that. My kind of girl. I like that too. I mean, my kind of woman, mature woman. I got you. Encouraging. Okay. Okay, let's do a couple of questions. Are mushrooms clean? Ina says, well, we want to try to stick to the topic, which is the two houses, okay? But we got two of them. I'm gonna answer her question. I believe they're clean. Some people do not. I believe they are clean. Some people do not. Okay, but try to keep the questions to the topic. Go ahead. Okay. Question from Samuel the Lawful. The law, the Torah keeper. My man. My man. Even your man. That's my man. He my man. I pray with him. My man. That's my man. You want to fight? I work with you, man. We can't have similar friends. Lucha por boxeo profesional. He's my man. Okay, we can share him. That's right. That's true. Okay, he asked in English, so let me see. Let me see. In verse 12, does already mention the reversal of Loami of Hosea? It says, my people. The same in verse 13. This is the two witnesses of the reversal in Matthew 5. Yes. Now let me try to read this in Portuguese. No verso 12, fala... aliás, no verso 12 menciona a reversão do Loami de Oséias, porque ali diz meu povo, a mim. E no mesmo verso 13, essas são as duas testemunhas do reverso em Mateus 5. Okay, yes. But yes. Sim. What verse is that now? He said 12, then he said 13. I'm lost. Let me see. I'm trying to look for I know which one he's talking about. Yeah. We did it earlier. But, yes. Okay, he speaks English. It's verse 23, actually. É o verso 23, eu acredito, Samuel. 23. It's 23. 23. They will be my Ami. Yes. Samuel, excellent. That's a beautiful insight. Samuel, excelente. Esse é um insight maravilhoso e é no verso 23. That shows you're thinking correctly. Isso mostra que você está pensando corretamente. I feel like giving you a holy kiss. You know what a holy kiss is? eu sinto em te dar um beijo kadosh. Pure kisses. Beijos puros. Quer um beijinho puro? Like Hershey kisses. Como beijos de Hershey. Not homosexual kisses. Não beijos homossexuais. I don't do homosexual kisses. I do Hershey kisses. Me neither. Eu não faço beijos homossexuais. I do kingdom kisses. That was beautiful. When you see Ami, it's the reversal of the Lo Ami curse. Excellent. Excellent observation. Isso foi uma observação excelente. Especially for a new disciple. Isso foi excelente, Samuel. Especialmente de um discípulo novo. Uma observação muito boa. Okay, I see Yao had a question.
Yes, I'm looking for it right now. Okay, listen, now I want you to work with Enrique to help me distribute the scriptures in Brazil. Okay, maybe you and him can work out a deal because we need people distributing it and getting into word. That is the word of Yahuwah, right? So it's not just about making $20 or $40. We need to get the word out. So if you can work with Enrique, I'm sure we can expand our distribution. Go ahead. So what's his question? Uh, ok, let me read in Portuguese first. Okay. Sholiach, o reino do norte foi chamado de reino de Israel porque Efraim recebeu a bracha da primogenitura de acordo com Bereshit 48. Quando Israel disse que ele seria conhecido pelo seu nome, correto? Sholiach, the northern kingdom was called Kingdom of Israel because Ephraim received a bracha of the birthright. According to Bereshit 48, when Israel said he would be known by his name. Is that right? That is correct. In other words, Ephraim and Manasseh were this Bnei Yosef. Correto. Em outras palavras, Efraim e Menassé eram filhos de Yahosef. But the day when, in Genesis 48, when Yaakov was dying and worshiping, during the worship, the Ruach told him to adopt his grandchildren as his children. Mas durante o leito de morte de Yaakov, quando ele estava cantando e adorando, durante essa adoração, o Ruach falou: adota os seus netos como seus filhos. So from that very moment, Yosef, from that very moment, Manasseh and Ephraim became Bnei Yaakov, igual Bnei Israel. Então, From that very moment during worship. See, he was worshiping and prophesying, and while he was worshiping and prophesying, the Ruach revealed to him to switch hands and adopt them as not as his grandsons, but as his sons. It all was happening during worship, which is why worship is so important. It prepares our hearts for what he has for us and the revelation and the word of Yahuwah. Isso é completamente correto. Foi bem enquanto Yaakov estava adorando, fazendo louvor, que Ruach falou: troca as tuas mãos e adota os seus netos como seus filhos. Por isso que isso foi acontecer durante o louvor. Por isso que o louvor, a adoração é tão importante, porque ela prepara os nossos corações para aquilo que Yahuwah tem para nós. See if I can find another one. Another question. Mais uma, pessoal, mais uma. Who's next on the Price is Right? I know there's some more. Nah, I see a lot of comments, but questions, nope. They are very thankful for the opportunity to learn this thing. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Yahweh answered him. Who else do we have? Oh, I'm not with the English chat, so I may be losing some. Okay. Let me open it right quick. If you have a question, now's the time. Se vocês têm pergunta, essa é a hora, hein? I'm going to put this up for Yosef. So there is Yosef's contact information. If you want the restoration scriptures in Portuguese, you need to contact Elder Yosef immediately. Se vocês querem as escrituras de restauração em português, tá aí o site. Vocês têm que contatar o ancião Yosef imediatamente. Okay, see if there are any other questions. I'm trying to look for it, but so far nothing. I'm trying to see if we have any English ones. English folks, if you have any questions, just feel free to ask, because my people here are not asking nothing for now. Okay, well that means we can have dinner. I can have my chow. You can have yours. That's a sign from Yahuwah. Yes, sir. That the laborers can go have dinner. One thing that I noticed, though, people started commenting that phonetically, so they are paying more attention to the classes. What do you mean phonetically? Because, like, frenetically, with frenzy. Like before in the earlier classes, they were like it's like a shower of comments during the explanation, and now they're more like still. It looks like they are paying more attention, more focused. Yes, sir. Awesome. All right, friends, we love you. Thank you so much. We'll see you Wednesday, first day of Sukkot. Wednesday, we'll be live on Wednesday at 11:45 a.m.
Nós amamos vocês, pessoal. Uma boa noite para vocês. E nós nos vemos quarta-feira para o primeiro dia de Sukkot, meio-dia e 45, 11h45, tempo da Flórida, Eastern Time. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahweh.